Olá a todos. Então agora nós vamos finalizar esse capítulo 34, tá? Falando um pouco sobre aplicações da refração em superfície esférica, tá? Então a primeira delas é a câmera, né? Hoje em dia nós temos usualmente câmeras digitais e elas funcionam da seguinte forma, né? Então você tem um objeto aqui e você quer representar esse objeto em uma imagem. Essa imagem é uma representação digital hoje, né? Então, quando você pega o seu celular e você quer tirar uma foto, então, o que é que você tem? Que elementos você tem, né? Então, você tem uma lente, certo? Então, essa lente ela pode ser robusta como a dessa câmera, que você tem controle de abertura, etc. E diferentes dispositivos para funcionar, né? E aqui atrás você tem o sensor eletrônico, onde a imagem ela vamos dizer assim, capturada, tá? Então a gente pode ver que essa imagem, né, quando ela se forma lá atrás, ela é uma imagem invertida, certo? Então você vê de cabeça para baixo, ela é invertida de cima para baixo e de um lado para o outro. Veja que aqui no objeto a gente tem essa parte do segredo da chave do lado direito. Já aqui na imagem a gente tem a parte do segredo da chave do lado esquerdo, certo? Então ela é uma imagem invertida. Ah, professor, e por que eu vejo de cabeça para cima quando eu estou tirando foto? Obviamente que isso é uma correção eletrônica, mas isso, como diria a TechPix, que não é do tempo de vocês, provavelmente, não é feitiçaria, é tecnologia. E tem, desculpem aí pela piada, e tem uma tecnologia inventada pelo nosso Senhor e Criador, para quem acredita, para quem não acredita, pela evolução humana, que é o olho, né? Como é a formação da imagem no olho humano, professor. E não só no olho humano, mas no olho dos animais, né? Como um todo. Então, a formação da imagem no olho, ela é uma coisa muito extremamente parecida com a formação da imagem em uma câmera. Professor, aí eu vou fazer a pergunta de novo. E por que eu não vejo invertido? Porque o seu cérebro corrige a imagem automaticamente e lhe passa o sinal e a noção de que as coisas estão de cabeça para cima, quando elas na verdade estão. Você está vendo as coisas de cabeça para cima e não invertidas ou de cabeça para baixo, certo? Então, como é que funciona a imagem no olho, certo? Então existe a lente aqui, certo? Essa lente, os termos técnicos para a biologia desse sistema de lente, né? Então existe a córnea, existe a pupila, existe a íris, existe o cristalino. Então, como exercício para o resumo dessa aula, vocês vão pesquisar o papel de cada um desses elementos para a visão. Ah, professor, cristalino, íris, pupila, córnea? Não, todos esses elementos, certo? Isso aqui talvez nem tenha no livro de física, mas vocês vão encontrar em outros materiais, na internet, etc, certo? Então, quando vocês fizerem o resumo, vocês vão fazer uma explicação, não de como a imagem é formada, porque a gente já vai falar um pouco sobre a física da imagem, mas vocês vão fazer uma explicação dos elementos e qual o papel de cada elemento desse na visão, tá?
Pois bem, então, o que acontece? Falando de maneira simples, considerando que essa área aqui é uma lente, o que acontece? Se você tomar um objeto muito distante, a luz que vem desse objeto, os raios luminosos, tendem a incidir paralelamente ao eixo principal desse sistema da minha lente aqui, que é o meu sistema do meu olho, certo? E quando ele passa por essa lente natural que Deus me deu, esses raios luminosos convergem para uma região que está aqui, né, chamada retina. Então, a luz ela se encontra nesse ponto e aí você vê se é um objeto assim, você vê ele assim e o seu cérebro corrige essa imagem de forma que você vê ele assim, do mesmo tamanho do objeto original, tá? Então, com isso a gente tem também alguns defeitos da visão. Eu vou ainda fazer, ainda essa semana, provavelmente na quarta, essa nossa, que vai virar clássica, aula de simulações, onde eu vou mostrar para vocês essas coisas funcionando em uma simulaçãozinha, tá? Então, existem os defeitos da visão. O que são esses defeitos da visão? Ao passar por essa lente aqui, tá? Por essa lente natural, essa imagem ela é formada na retina. Por algum motivo, essa imagem ela pode ser formada antes ou depois da retina. Se ela é formada antes da retina, certo? Nessa região aqui dentro do olho, então você enxerga embaçado e o seu oftalmologista vai dizer que você é míope, certo? Certo? Isso pode acontecer por diversos motivos. Um deles é que o seu olho é muito alongado, então você tem um olho assim, né? É lógico que eu estou exagerando. Ou, então, se você tem um olho redondinho, a imagem é formada aqui. Se você tem um olho meio oval, né? O que vai acontecer? A imagem ela vai tender a formar aqui como se ele fosse redondinho. Mas era para formar aqui, certo? É lógico que eu estou exagerando nessas imagens, tá? Desconsiderem aí o meu dom artístico. Pois bem, então, nesse caso, o que tem que ser usado para corrigir esse defeito da visão? Ora, se a imagem ela é formada antes de onde é para ela ser formada, você tem que usar uma lente o quê? Divergente. Por que, professor? Ora, você quer que a sua imagem se forme um pouco depois ou muito depois, dependendo do seu grau. Nesse caso eu quero que ele fique aqui, né, na minha retina. Depois de onde ele está se formando, tá? Então, para isso, você precisa de uma lente divergente. Porque esses raios luminosos, ao invés de convergirem aqui, eles vão convergir um pouquinho mais longe, tá? Já o outro defeito da visão, também muito conhecido, é a hipermetropia, certo? Então, o que é a hipermetropia? A imagem ela é formada após a retina, certo? Após o local onde ele era para se formar. De novo, por alguns dos motivos, pode ser um defeito na córnea, que é a lente do olho, pode ser um defeito na anatomia do próprio olho. Então, em geral, do que você precisa? Se você tem a sua imagem formada atrás do olho e você quer que ela forme antes, você precisa de uma lente o quê? Convergente, certo? Para que ela forme no local certo, que é a retina, certo? E o terceiro defeito da visão, desses mais conhecidos, certo? É o astigmatismo. Então, no astigmatismo, a imagem, as linhas verticais e horizontais, elas se confundem, certo? Então, não é um problema de forma antes ou depois, mas é uma má formação nessa imagem, nas linhas verticais e horizontais. Então, você enxerga embaçado, certo? Então, para isso, você tem que usar uma lente cilíndrica. E essa lente cilíndrica,
ela vai fazer com que você corrija essa distorção nas linhas horizontais e verticais, certo? Pois bem, uma outra aplicação das lentes esféricas é a lupa, certo? Então, a princípio, você está distante de uma pequena lagarta e você quer enxergar ela maior. Então, o que você faz? Você coloca uma lente, certo? Uma lente delgada. E com essa lente delgada, o que vai acontecer? Ela vai fazer com que a imagem, certo? A imagem formada no seu olho, tá? A partir desse objeto que é muito pequeno, ela se torna uma imagem com um θ linha muito maior, certo? Então você enxerga a imagem muito maior do que o que ela realmente é, certo? Então, alguns de vocês já devem ter visto isso. Essa lente é uma lente convergente, tá? E a gente vai trazer também nas simulações e nos vídeos, né, coisas sobre uma lupa, tá? Um outro exercício que eu quero que vocês façam é que vocês estudem a fundo, porque pensando aqui a respeito, o tempo vai ficar curto para eu explicar para vocês os sucessivos processos que ocorrem nesses dois sistemas, microscópio e telescópio. Tá? Então, para a gente não estender muito a aula, e como isso aqui é uma aplicação um pouco mais específica, que a princípio muitos de vocês sequer vão usar, então também vai ficar como exercício, tá? Explicar os processos que ocorrem no microscópio e no telescópio, tá? Então, como esses resumos eles vão ficar um pouco mais robustos, porque precisa que vocês façam pesquisa sobre isso. Então eu vou dar um tempo um pouco maior, tá? Provavelmente até o final da semana, o início da semana que vem, para que vocês façam esses resumos, tá bom? Mas por hoje é só, assim eu encerro essa aula e esse capítulo. Essa semana ainda eu vou postar um vídeo de simulações, tá bom? Então, uma excelente semana para todos e até a próxima aula.